tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional, os deputados e senadores podem oferecer emendas e, se essas emendas forem aprovadas, se transformam em um projeto de lei de conversão de uma medida provisória. Mas vejam bem a diferença. O texto original da medida provisória, como eu falei, entra em vigor imediatamente. Todavia, essas alterações que vão sendo promovidas durante a tramitação da medida provisória, como ocorreu com a MP número 936 e geralmente tem ocorrido com outras medidas provisórias, eles só entram em vigor a partir do momento da sanção pelo presidente da República. Ou seja, eles não têm efeito imediato com a alteração feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Isso significa que, uma vez sancionado o projeto de lei de conversão de medidas provisórias, os dispositivos que foram alterados entram em vigor naquele momento da publicação desse projeto de lei, já agora em forma de lei. Todavia, os dispositivos que não foram alterados, eles já têm a vigência iniciada desde a publicação da MP. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível sim, por meio de acordo individual, reduzir a jornada de trabalho com a consequente redução do salário de forma proporcional. Da mesma forma, é possível também suspender o contrato de trabalho. Durante a tramitação da MP número 936, foi alterados alguns dispositivos da redação original dessa medida provisória, no que tange à prevalência das convenções ou dos acordos coletivos de trabalho. Ficou definido o seguinte: enquanto não tiver convenção coletiva ou acordo coletivo, prevalece o acordo individual. Mas, uma vez havendo negociação coletiva e dessa negociação coletiva surgindo um acordo ou convenção coletiva, esses instrumentos passam a prevalecer em detrimento aos acordos individuais, ainda que essas convenções e esses acordos sejam menos benéficos para os trabalhadores. Nem todos os empregados são beneficiários do sistema introduzido pela medida provisória número 936. Dentre eles, o servidor público e o empregado aposentado. Mas houve uma modificação em relação a esse último empregado. Bem, os aposentados, quando passam a receber o benefício previdenciário da aposentadoria, não lhe é vedado a prestação de serviço, continuar prestando serviço. Não há essa vedação do ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, no caso da suspensão do contrato de trabalho que foi instituída pela MP número 936, no texto original ficou vedado aos aposentados receberem o benefício emergencial. Com a alteração promovida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, é possível agora essa espécie de trabalhador passar a ter o seu contrato de trabalho suspenso. Acontece que foi inserido um pequeno detalhe. O auxílio que é facultativo para as empresas pagar aos trabalhadores que tiveram contrato de trabalho suspenso passa a ser obrigatório no caso dos aposentados. E esse auxílio, que não tem natureza salarial, ele deve ser equivalente ao valor que o empregado receberia se ele tivesse o contrato suspenso e lhe fosse pago o benefício emergencial. Então, digamos que o empregado recebe R$ 1.500 por mês. Tendo seu contrato de trabalho suspenso, vai receber do governo federal R$ 1.400. Se ele for aposentado, o governo federal não vai pagar esse benefício emergencial, todavia a empresa é obrigada a pagar
a esse trabalhador o mesmo valor que o governo federal lhe pagaria se lhe fosse lícito receber o benefício emergencial. Essa situação foi prevista pelos senadores e pelos deputados, que promoveram uma alteração na redação original da medida provisória número 936. Qual é a situação fática que se socorre os congressistas nessa situação? Seria o caso de empresas que já suspenderam o contrato de trabalho de seus empregados durante o prazo máximo de 60 dias. Contudo, quando do retorno desses empregados, ainda continua a suspensão da atividade empresarial por conta de atos normativos do poder público. Ou seja, não resta outra solução para essas empresas senão despedir os seus empregados. E qual foi a novidade legislativa? O que vai ser possível para socorrer empregados e empresas nessa situação? Se quando da sanção da medida provisória, que se converteu em um projeto de lei, ainda estiver em curso o aviso prévio, será possível o seu cancelamento, desde que haja o mútuo consentimento de empregados e empregadores. E qual é a consequência desse cancelamento? A consequência é poder fazer uma nova suspensão do contrato de trabalho, que poderá ser permitida pelo presidente da República, desde que ele edite um decreto nesse sentido. A medida provisória número 936 estabeleceu uma espécie de garantia no emprego dos empregados que tiverem seu contrato de trabalho suspenso ou que tiverem sua jornada de trabalho reduzida. O período dessa garantia de emprego é o mesmo período de afastamento ou o mesmo período da redução da jornada de trabalho. Contudo, no Congresso Nacional foi introduzido um novo dispositivo, prevendo outra forma de garantia de emprego, ou para alguns, de estabilidade. Foi aquela estendida aos empregados deficientes. Esses não podem ser despedidos durante todo o período da pandemia. Se isso ocorrer, o empregador ficará obrigado a pagar uma indenização referente ao período dessa estabilidade ou dessa garantia de emprego. Durante o período de afastamento, o empregado recebe do governo federal o benefício emergencial, mas ele pode receber também uma ajuda compensatória, paga pela própria empresa na qual trabalha. Essa ajuda compensatória não tem natureza salarial. Contudo, se a empresa ela tem uma receita bruta anual superior a R$ 4.800.000, referente ao ano calendário do ano de 2019, o pagamento dessa ajuda compensatória é obrigatório, no percentual mínimo de 30%. Para as demais, é facultativo. Bem, qual seria a vantagem para a empresa ou para a pessoa física, que é empregador, pagar essa ajuda compensatória? Na própria medida provisória, e depois com alguns ajustes feitos pelo Congresso Nacional, ficou definido que esse valor ele pode ser abatido de determinadas bases de cálculo de impostos. No que diz respeito ao empregador doméstico, vai ser possível abater o valor dessa ajuda de custo no seu imposto de renda. Por isso, é uma vantagem para o empregador doméstico também fazer o pagamento dessa ajuda de custo compensatória.